Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Esta promessa durará para sempre. A palavra de Deus é o que Deus é: eterna, imutável, viva. A cura é para todos. A vontade de Deus ainda é, como nos tempos passados, curar a todos os que precisam de cura. O maior obstáculo à fé para muitas pessoas que buscam a cura em nossos dias é a incerteza que possuem quanto a ser ou não ser a vontade de Deus curar a todos. Quase todos sabem que Deus cura alguns, mas há muita coisa na teologia moderna que impede que as pessoas saibam o que a Bíblia ensina claramente quando diz: há provisão para a cura de todas as pessoas, todos os seres humanos. Todas as pessoas podem ser curadas. É impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé quando não temos a certeza de que Deus a oferece, porque as bênçãos de Deus podem ser reclamadas somente quando a vontade de Deus é conhecida, crida e praticada. Se queremos saber o que há em um testamento, devemos lê-lo. Se queremos saber a vontade de Deus sobre alguma questão, leiamos seu testamento. Suponha que uma senhora dissesse: meu marido, que era muito rico, faleceu. Eu gostaria de saber se ele deixou algo para mim no seu testamento. Eu diria para esta mulher: por que a senhora não lê o testamento? A palavra testamento, legalmente falando, significa a vontade de uma pessoa. A Bíblia contém a última vontade do testamento de Deus, no qual ele nos lega todas as bênçãos da redenção. E sendo sua última vontade seu testamento, qualquer coisa posterior, qualquer coisa que apareceu depois, que se ensinou depois, que veio depois, é falsificação. Ninguém faz um testamento novo depois de morto. Então vale o que está escrito na Bíblia, que é onde encontramos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Se a cura está no testamento de Deus para nós, dizer então que Deus não está disposto a curar a todos, o que o seu testamento afirma claramente que Deus quer curar a todos, seria modificar o testamento, porque está no testamento registrado, escrito, de Deus para nós. Então dizer que Deus não está disposto a curar a todos seria modificar o testamento, e isso após a morte do testador. Jesus não é apenas o testador que morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e é também o mediador do Novo Testamento, é nosso advogado, por assim dizer, e não vai privar-nos do testamento, como fazem alguns advogados pelo mundo. Ele, Jesus, é o nosso representante e está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Então não há maneira melhor de ter certeza da vontade de Deus do que ler os evangelhos, que registram os ensinamentos, as obras de Cristo, porque Jesus era a expressão da vontade do Pai. Sua vida foi tanto uma revelação
como uma manifestação do amor incondicional, do amor que excede a todo entendimento de Deus. Ele se apresentou literalmente representando a vontade de Deus para nós, para o homem. Então, se for a tua vontade, mas quando Jesus impunha as mãos sobre os doentes, todos eles eram curados. Está escrito em Lucas 4, versículo 40. Está escrito nesta palavra, está revelado em Lucas capítulo 4, versículo 40. O próprio Jesus revelando e fazendo a vontade de Deus para todas as pessoas. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus, o Pai. Então, se ele curou a todos os enfermos, é a vontade do Pai que todos sejam curados. Se ele fez a obra de Deus e curou enfermos e fez a vontade do Pai, onde ele passava, o velório virava uma festa. Não era mais velório, agora era uma comemoração, uma confraternização, uma festa familiar para glorificar a Deus pela devolução do seu morto. Porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Tudo que Jesus fazia pela humanidade necessitada durante o seu ministério terreno era uma revelação direta da perfeita vontade de Deus, o Pai, para a raça humana. Provavelmente ninguém poderia ser mais conservador do que os estudiosos da Igreja Episcopal. Contudo, a comissão designada para estudar o assunto da cura espiritual para o corpo, após 3 anos de estudos exaustivos e pesquisas, tanto na Bíblia quanto na história, apresentou o seguinte resumo à igreja: Jesus realizava curas como uma revelação da vontade de Deus para o homem, porque descobriram que a vontade de Deus foi plenamente revelada através de Jesus Cristo. Então a igreja não pode mais orar pelos doentes com aquela frase que destrói a fé: se for a tua vontade. A mensagem ensinada em todas as partes do Evangelho é de cura completa para a alma e para o corpo, para todos os que se chegam a ele. Atualmente, muitos dizem: eu creio na cura, mas eu não creio que seja para todos. Se não é para todos, então como poderemos fazer a oração da fé para o doente? Dentre todos os que buscaram a cura em Cristo durante o seu ministério terreno, lemos apenas de um, que orou por cura com estas palavras: se quiseres, podes purificar-me. Foi aquele pobre leproso rejeitado pela sociedade que não conhecia a vontade de Cristo de curar os enfermos. E a primeira coisa que Cristo fez foi corrigir essa incerteza no coração daquele leproso, assegurando-lhe, dando-lhe convicção, certeza da vontade de Deus para todos nós. Jesus respondeu: eu quero, fique limpo. Não se trata mais de se é a vontade, é a vontade de Deus. O leproso, cuja história está registrada no Evangelho que escreveu Marcos, no seu capítulo 1, versículo 40, o leproso desta passagem bíblica disse
de longe, porque ele não podia se aproximar das pessoas, ele tinha que se manter de longe, na rua, distante das pessoas, por causa da sua doença. E ele gritou de longe para Jesus: Senhor, se queres, bem podes purificar-me. Jesus respondeu imediatamente: Eu quero, fique limpo dessa sua lepra. Que este quero de Jesus Cristo ao leproso esclareça de uma vez todas para todos nós. Deus quer curar a todos os enfermos. Se Ele quer curar um, Ele quer curar todos. Ele não quer que ninguém pereça, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Tiago pergunta: está alguém entre vós doente? Tiago capítulo 5, versículo 14. Alguém inclui você, se você está doente. Está alguém entre vós doente? Tiago pergunta. Alguém inclui você? Leia Tiago capítulo 5, versículo 14. Se está alguém entre vós doente, Cristo, aquele que cura, quer te curar. Sobre aqueles que foram mordidos pelas serpentes ardentes lá no deserto, da congregação dos israelitas que saíram do Egito atravessando o Mar Vermelho e depois do deserto, chegaram a uma região onde havia muitas serpentes peçonhentas, venenosas. E Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal, fundir uma serpente de metal, fixá-la numa estaca e levantá-la do chão bem alto. E todo aquele que fosse picado por uma serpente, se olhasse para a estátua lá no alto da estaca, se olhasse para a serpente de metal, sobreviveria. Não morreria pelo veneno da serpente. Números capítulo 21, versículo 9. Aquela serpente era um tipo de Cristo, que depois foi levantado, como ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, como foi a serpente de metal de Moisés. Todos que olharem para Jesus hoje serão curados do veneno da picada da serpente que hoje simboliza Satanás. Mesmo agora, hoje, nos nossos dias, se alguém, quem quiser, olhar para Cristo Jesus como Redentor e Salvador da sua alma, será salvo. Todas as pessoas estão na mesma condição, na mesma situação quanto aos benefícios da expiação. As expressões todo aquele e quem quiser são sempre empregadas para convidar os pecadores à salvação. As expressões tantos quantos ou todos e cada um são usadas para convidar os doentes, os enfermos, para serem curados. Ambos os convites são sempre universais e os resultados, ou o resultado, será a cura do enfermo, será o perdão dos pecados. O Senhor o levantará, diz a palavra. Serão todos curados e todos os que tocavam em Jesus, na orla do vestido dele, ficavam sãos. Os pais, às vezes, demonstram preferência por um filho, mas Deus não. Deus nunca faz isso. Quando nós cumprimos as condições iguais, recebemos benefícios, bênçãos iguais, igualmente. Quando cumprimos a nossa parte, que é crer na palavra de Deus, Deus é sempre fiel para cumprir a parte dele, que é curar, salvar, perdoar, abraçar, amar, recompensar. Os benefícios do Calvário são para você. Se Deus sarava a todas no passado, ele ainda sara a todos. Todos os que se chegam a ele para serem curados. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8.
Acompanhou Jesus uma grande multidão de gente, todos doentes foram curados por ele, Mateus capítulo 12, versículo 15. E todos que tocavam a orla da veste de Jesus ficavam curados, afirma a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Mateus 14, 36. E toda a multidão procurava tocar em Jesus, de alguma forma, porque saía dele virtude, poder, unção, cura, que curava a todos os que se dispusesse. Lucas 16, 19. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, simplesmente com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos de várias doenças e moléstias, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está escrito em Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Cristo continua curando os enfermos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para cumprir as palavras do profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lembre-se sempre de que você está incluído no nossas, de Mateus 8,17. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas de nós todos. Nossas inclui você. Nossas doenças, enfermidades, moléstias. Então, não devemos jamais duvidar da palavra, porque o que falou não pode mentir. Ele está obrigado pela aliança dele, feita com o homem, a curar, sarar, purificar das enfermidades todos, para se cumprir a palavra do profeta Isaías no capítulo 53, versículo 4 e 5. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios, diz o Senhor. Salmo 89, versículo 34. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4:40. A cura é para todos. Era para todos naqueles dias e é para todos hoje, porque Cristo, o que cura, jamais mudou. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente. Aleluia! A cura é para todos e deve ser pregada a todos. Filipe pregou Cristo aos samaritanos. E as multidões unanimemente prestavam atenção à pregação do evangelho feita por Filipe, porque ouviam e viam os sinais, os milagres que se seguiam, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram perfeitamente curados, plenamente curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 6 ao 8. Jesus provou ser exatamente o mesmo quando Filipe pregava sobre ele. Pedro também pregou Cristo, e o coxo de Atos capítulo 3 foi curado. Jesus provou ser o mesmo para Pedro. Em qualquer tempo e lugar onde for pregado este evangelho de Jesus Cristo em seu sacrifício pleno pelo pecado e pela doença, o resultado será a cura dos corpos dos doentes, assim como a salvação das almas perdidas. Paulo, o apóstolo, pregou Cristo. Estava assentado na cidade de Listra,
certo varão coxo, leso dos pés, coxo desde o nascimento, desde o ventre, nunca tinha ficado em pé, nunca tinha se levantado sobre os seus pés, nunca tinha andado. Estava ali aquele aleijado ouvindo Paulo falar, Paulo pregar o evangelho da cura. E Paulo, fixando os olhos naquele coxo, naquele aleijado que nunca tinha andado, disse em alta voz para aquele paralítico: levanta-te direito sobre seus pés. E ele saltou e andou. Atos capítulo 14, versículos de 8 a 10. Paulo pregava o evangelho da cura, porque o coxo recebeu fé para ser curado. Enquanto Paulo pregava e ele ouvia atentamente a mensagem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, pela palavra. Aleluia! Então, em todo lugar onde se prega a cura, com os seus plenos benefícios advindos da cruz, daquele sacrifício, ou as pessoas são curadas. Esse método nunca falha, nunca falhou, jamais falhará. A fé não pode falhar, porque fé é certeza, mas não se pode pôr a fé em atividade quando a pessoa fica indecisa, em dúvida, quanto ao fato de Deus curar todos ainda hoje ou não. Se Ele não quer curar todos, então somos obrigados a considerar caso a caso. Deus vai curar esta pessoa que está doente, ou este é um que Deus escolheu para ser um infeliz, sofredor, para sofrer dessa doença, essa enfermidade? Como poderíamos fazer a oração da fé pelo doente, com tal incerteza em nossas mentes, em vez de fé plena? Pois que isso fique bem claro, de uma vez por todas, fique compreendido, estabelecido como lei. É a vontade de Deus curar. Tenho tanto direito à cura quanto ao perdão dos meus pecados. Quando creio, volto a insistir, o mesmo sacrifício que me lavou de todos os meus pecados, o sangue de Jesus derramado naquela cruz lavou os meus pecados, pois no mesmo sacrifício, no corpo dele, nas feridas, ele levou as nossas doenças todas e as nossas enfermidades. Foi introduzido no corpo dele. Isaías 53, versículo 4, 5. Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. 1 de Pedro 2, 24. Confira, eles confirmam estes versículos, o que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Ele não pode mentir. Se ele não pode mentir, o que ele disse é verdade. Ele disse o que ele quis dizer, portanto a cura é minha, a cura é para mim, a cura é tua, a cura é para você, a cura é para nós, é parte do Evangelho e é para ser pregada por todo mundo, para toda criatura, tanto quanto a pregação da salvação das almas através do perdão dos pecados. Marcos 16, 15 está estabelecida esta mensagem. Até a consumação dos séculos ou do mundo, a mensagem de Mateus 28, versículo 20, fica como sendo parte do Evangelho a bênção divina para a cura física e é para todos. Aleluia, glórias a Deus. Marcos 16, 15 está escrito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, porque não crê. Condenado a viver doente, a viver enfermo, a sofrer, a comprar remédios, medicamentos caríssimos, a ser dependente de remédios de laboratórios que não curam, apenas aliviam a dor do enfermo,
até o dia da sua morte, porque se não cura, agrava-se a cada dia aquela enfermidade. Mas Jesus deu ordem àqueles que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, ungindo com óleo, fazendo a oração da fé, como diz Tiago no capítulo 5, versículo 14. Então creia, a cura é para todos. Obrigado por assistir este vídeo até aqui. E, por favor, espalhe, compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like. Muitas pessoas que sofrem de doenças e foram enganadas pelos teólogos, pelos pseudos cristãos que afirmam que a doença pode ser um castigo de Deus para aquela pessoa, pode ser consequência de uma desobediência. Não. Doença entra na vida de qualquer pessoa através da brecha que ela abre quando peca. Quando a pessoa comete pecado, ela abre uma fresta, uma brecha na vida espiritual dela para o diabo entrar. E ele entra e põe ali dentro uma doença. Como resolver esse problema? Chamando alguém para fazer a oração da fé, ungindo com óleo e impondo as mãos. Está escrito que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, que é a brecha por onde Satanás introduz a enfermidade, ser-lhe-ão perdoados os pecados. Então eu costumo dizer que a oração da fé é a oração da alta médica. Porque após a oração da fé, afirma a Escritura, Deus levantará o doente. Deus salvará o doente e o levantará. A oração da fé fará isso. Então, não é apenas a oração. Não é a oração do Pai Nosso, não. É a oração da fé, que salvará o doente e o Senhor o levantará. Aleluia! Creia nisso, toma posse da sua bênção e mais uma vez, espalhe esse vídeo. Primeiro dê o seu like, se inscreva para ser um dos meus seguidores, pois cada dia terá um vídeo nesse tema, para aguçar a sua percepção da fé, de como pôr em prática a fé, como dar uma ordem no mundo espiritual. A pessoa pode estar lá do outro lado do mundo. A oração da fé feita por ela alcança. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe distância. Então creia nisso. Passe essa mensagem para alguém que precisa ouvir, que precisa assistir, que precisa crer. Diferente de acreditar. Amém? Conto com você, se inscreva, dê o seu like, compartilhe e Deus abençoe a sua vida.